Guerreiro investidor, esse é o seu canal de finanças e investimentos e hoje o negócio é o seguinte. Guerreiro, por que eu vou investir em ações sendo que a Selic está pagando 14,75 nominal? Não faz sentido eu investir na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores está desvalorizada, tá lá em baixa. Agora veio um monte de taxação. Não faz sentido mais eu estar aqui correndo risco Brasil e investindo em renda variável, sendo que eu tenho praticamente quase 15% em renda fixa na Selic, emprestando dinheiro para o governo. Então a gente tem que lembrar, primeiro de tudo, antes da gente fazer essa comparação, a gente vai fazer essa comparação aqui. Antes da gente fazer, a gente tem que entender que são ativos completamente diferentes. Um tem um intuito, o outro tem outro. O título do governo na Selic, você empresta dinheiro para o governo. Nas ações, que é o que a gente vai comparar com a Selic aqui hoje, você compra uma parte de uma empresa. Então, uma parte daquela empresa acaba virando sua. Você vira um sócio minoritário. A menos que você compre muitas ações, aí você vira majoritário. Mas você é um sócio, acaba virando um sócio daquela empresa. Então, são destinos completamente diferentes. E eu já logo adianto aqui que é importante você variar e diversificar e ter os dois. Pensando em se proteger a nível de risco de país, risco de governo, e pensando em se proteger a nível de empresas, você vai ter uma descorrelação dos dois muito grandes. Então, estudos mostram essa descorrelação. Quando a gente tem uma alta na Selic, a bolsa está lá embaixo. E quando a gente tem uma baixa na bolsa, a Selic está lá no alto e vice-versa. Então, mostrando pra gente que essa descorrelação também faz parte de um ciclo econômico de mercado. Você não pode ficar exposto, colocar os ovos todos em uma cesta só, uma vez que se a Selic estiver alta, a bolsa vai cair, mas tem ótimas oportunidades. E se você tiver com a bolsa lá em cima e a Selic também cair, você pode ganhar com a marcação a mercado. Então, você tem que pensar sempre em estar exposto nos dois. A gente vai fazer um cálculo aqui, uma simulação, só para a gente entender. Imagina só que eu investi R$100 mil ao longo do ano na Selic e rendeu 14,75%. O mercado está esperando mais, mas por enquanto é isso. Aí me rendeu 114.700, ou seja, 14.750 de lucro. Só que esses 14.750 de lucro a gente tem que tirar 5,40, que é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. E também a gente tem que tirar o imposto de renda, que por hora pode subir para 17,5%, mas por hora ainda está em 15%. Então, o lucro real dessa operação foi R$ 11.860. Então, investindo R$100 mil na Selic durante o período de um ano, a gente teve um lucro de R$ 11.860 real. Agora, olha só o pulo do gato. Aí você vai falar, mas guerreiro, eu tive todo esse lucro aqui na Selic, para que eu vou correr o risco na renda variável e para que eu vou pegar um yieldzinho lá de uma ação perene que paga dividendo, sendo que eu posso ir para 14%. Então, primeiro que a gente já viu que não é os 14% o lucro real, 14,75% é o nominal. Se a gente descontar a inflação do período de 12 meses e descontar também o imposto de renda, porque esse não é um investimento isento de imposto de renda, a gente chegou numa rentabilidade um pouco menor, de 11.860. Tá, mas mesmo assim a gente tem um recebimento e um lucro maior do que as ações. Ah, é? Tem mesmo? Então vou te dar um exemplo. Existe uma empresa, claro que cada empresa é uma empresa. A gente pode perder dinheiro como pode ganhar dinheiro em várias empresas. Mas vamos supor que você analisou um ativo, vou dar aqui um exemplo de um setor perene, que é o setor de energia elétrica no Brasil. Vou dar um exemplo de uma empresa que se chama CEMIG. Não é nenhuma recomendação de investimento, pelo amor de Deus, mas é uma empresa que eu tenho analisado com um pouco mais de carinho e proximidade. E olha só que interessante. A CEMIG, ela é uma empresa de energia elétrica, certo? Esse setor, ele repassa a inflação para os consumidores. Então, esse setor geralmente tem em contrato um ajuste de IPCA ou IGPM, repassando a inflação para os consumidores gerais. Então, aquele valor de inflação que a gente descontou na renda fixa, na Selic, a gente não vai descontar aqui, porque ele já está fazendo parte do lucro crescente da empresa. Além desse lucro crescente da empresa,
A empresa distribuiu ao longo desse ano 12,71% de dividendo. E esse dividendo, ela paga com 80% de payout, ou seja, 80% do lucro dela, ela usa para pagar esses 12,71 do ano. Então não é o lucro todo dela, ela usou uma parte desse lucro. Então, além disso, além da empresa repassar a inflação para os consumidores, além de ela estar pagando dividendo, um dividendo interessante ao longo do ano, ela ainda tem uma valorização de cota. Então, você comprou a CEMIG a um valor, pode ser que você venda ela a outro valor. E a CEMIG, ela se valorizou nesse último ano 22,5%. Então, ou seja, você investiu na CEMIG e vamos supor que você ficou um ano nela, colhendo todos os dividendos, não tendo que reajustar a inflação porque ela já repassa isso, e ainda somando a isso, teve uma valorização de cota de 22,5%. Então vamos ver como é que ficou aqueles 100 mil investidos em CEMIG. Então 100 mil investido na CEMIG, a gente teve um recebimento de provento de 12,71%, dando R$ 112.710. Mais os 22,57% de valorização, deu R$ 138.148. Ou seja, nós tivemos um lucro nessa operação de R$ 38.148. É claro que, se nós formos analisar, nem todas as empresas vão ser como a CEMIG. E não é nenhuma recomendação de investimento, pode ser que amanhã ou depois a CEMIG caia, seja uma empresa que comece a dar prejuízo. Não estou dizendo que é a melhor empresa do mundo. Mas, se a gente começa a analisar numa análise mais micro, pegando ativo por ativo, uma análise específica de cada empresa, esquecendo um pouco a correlação de Ibovespa e Selic, e esquecendo um pouco a forma de investir só naquilo que está na maior valorização e na maior rentabilidade no momento, a gente consegue colher ótimos frutos e ótimos benefícios e ótimas oportunidades. Então, no fim dessa simulação, acabou que nos últimos 12 meses, a Selic rendeu um valor real, com esses 100 mil investidos, um valor real de R$ 11.860. E a CEMIG, com os mesmos 100 mil investidos, rendeu um valor real de R$ 38.148. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e comenta aqui o que você achou. Você investe em CEMIG? Investe em outras empresas do setor de energia? E o que você acha? A bolsa está num bom momento, numa boa oportunidade? Ou realmente a renda fixa é a melhor oportunidade agora? Ou tem que ter os dois, que é o que eu acredito? Um abraço e tchau!